Muito bem, estamos iniciando o quarto trimestre de 2020 das lições bíblicas CPAD. Lembrando que a revista que está em suas mãos, a nomenclatura dela está escrita terceiro trimestre, mas a CPAD já deu as devidas explicações que foi devido à pandemia. Então, neste quarto trimestre, nós estamos estudando o título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Muito apropriado para os dias que nós estamos vivendo, e eu convido a você para que nós possamos juntos fazermos o resumo aqui da primeira lição, que o título é O Livro de Jó. E o texto áureo se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 11, onde diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esta passagem é uma das provas também que Jó foi um personagem real e não fictício. Verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, também no livro de Ezequiel, capítulo 14, versos 14, 19 e 20, e também na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11. O objetivo geral desta lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. E nós temos aqui a nossa introdução e também a primeira parte da lição, onde diz autoria, local e data do livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele uma produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Então, verdadeiramente, o livro de Jó é uma preciosidade que tem chegado às nossas mãos. Na primeira parte da lição, no item 2, diz: a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Então o próprio profeta Ezequiel cita, ele cita ali numa passagem Noé, cita Daniel e cita também Jó. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Então nós vemos por essas passagens bíblicas que Jó é um personagem real. Quando Ezequiel cita, se numa cidade tiver Jó, Noé e Daniel, então aquela cidade não seria salva, porque esses três homens justos estão morando nela, mas esses três homens justos seriam salvos. Este versículo também é um alerta para as nossas vidas, porque a Bíblia fala que a salvação ela é individual. Então, cada um de nós temos que buscar a Deus. Claro, queremos a salvação de todas as pessoas, dos nossos familiares, mas principalmente temos que cuidar para não perdermos a nossa salvação. No item 3 aqui da primeira parte, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até Babilônia. É só você comprovar em Jeremias capítulo 4, versículo 21 e também Jeremias 25 e 20. No item 4 aqui da primeira parte do tópico 1, a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó no período patriarcal. Mas por que então eles colocam Jó no período patriarcal? Então o autor que dá a revista, ele dá alguns exemplos aqui, Dentre outros, alguns fatos contribuem para o entendimento. Por exemplo, o sacerdócio,
como instituição ainda não existia, quer dizer, então ele não estava no período da lei, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa, que o Jó ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, ele orava, ele intercedia pelos seus filhos. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, então isso também é uma coisa anterior à lei, o que não era permitido pela lei mosaica, né? Isso comprova lá em Números 27:8. A palavra hebraica quesita, traduzida como uma peça de dinheiro, que está lá em Jó 42:11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e outra em Josué 24:32. Então essas questões nos dá a entender que Jó então viveu ele viveu então na época, no período patriarcal, ok? Vamos para o tópico de número 2, a estrutura literária do livro de Jó, prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, lá em Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, versículo 1, Jó capítulo 2, versículo 13, e o epílogo, Jó capítulo 42, do verso 7 ao 17, estão em prosa. O texto intermediário em poesia. Então, Jó verdadeiramente é uma obra de arte, né? Uma obra-prima da literatura. E isso é claro que não diminui nada a importância do livro de Jó, ao contrário. Isso aí nos dá a entender que verdadeiramente quem escreveu este livro, quem detalhou ali a história, essa história tão maravilhosa de Jó, né, teve este cuidado de organizar desta forma. No item 2 aqui do segundo tópico, a organização. No texto, em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifas, Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem chamado Eliú. Então, inclusive, alguns imaginam que quem tem escrito esse livro poderia ter sido este Eliú, que era o mais jovem que participava deste diálogo ali com Jó. Seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. No item 3 do tópico 2, abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e mais vivacidade ao texto. Então nós vamos ver que tem a linguagem de figura ali. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Então Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Usa ali termos como vento, nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. E nós vamos ver, ao final da lição, tem o nosso vocabulário, né? E no vocabulário diz que paralelismo, semelhança, correspondência entre duas coisas. Estilístico, relativo ao estilo, forma de usar as palavras. Nós também falamos aí o epílogo. O epílogo é o desfecho de um texto. Prólogo é a primeira parte de um texto. Prosa, discurso direto, texto organizado em parágrafos. Então nós estamos vendo como este livro de Jó é riquíssimo, né, para conosco, além dessa história maravilhosa que é a história de Jó, que nos traz tanta esperança, sabendo que o nosso Deus é aquele que cuida de todas as coisas. Na terceira e última parte dessa lição, o título é Natureza e Mensagem do livro de Jó. Então, no terceiro tópico, Natureza e Mensagem do livro de Jó. No item 1, por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? Uma pergunta. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó
são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Isso é uma questão teológica, filosófica, e até nos dias de hoje essa teologia ela tem sido argumentada. Por quê? Porque há igrejas que são adeptas à teologia da prosperidade, aonde diz que Deus está contigo quando você está prosperando, quando você está prosperando materialmente. Por quê? Porque na verdade o crente ele já é próspero. Porque Paulo escreveu da seguinte forma: aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, o que é a prosperidade se não a pessoa estar contente com o que tem? No item 2 aqui, do terceiro tópico, diz: existe bondade desinteressada? É uma pergunta. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens. Então, isto é o que o inimigo, o diabo, ele fala ao nosso respeito, que nós estamos diante de Deus porque nós recebemos algo em troca, não porque nós amamos a Deus verdadeiramente. Então, o inimigo diz: olha, ele tem uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Será que esse fervor religioso permanecerá também sobre as nossas vidas quando vêm as dificuldades? Quantos crentes têm se desviado? Quantas pessoas têm perdido o fervor, o interesse pelas coisas de Deus por causa das suas dificuldades, que são momentâneas? Porque se a vida é momentânea, se a vida é passageira, se a vida é rápida, muito mais os nossos problemas são momentâneos. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nesta prova. Então seja você também abençoado, se comporte como crente numa prova, não abra mão da tua fidelidade a Deus. No item 3 aqui da terceira parte, pode o homem compreender Deus? É uma pergunta, né? Quantas vezes o homem quer compreender Deus, sendo que o homem não compreende nem a si mesmo? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo, viver a experiência, viver e experienciar Deus. Mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por este precioso livro. Então nós temos que viver. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós vamos agora para as perguntas. Pergunta de número 1. O que o profeta Ezequiel confirma a respeito de Jó? Ele confirma que ele é de fato uma pessoa real, correlacionando-o com Noé e Daniel. Pergunta 2. Cite exemplos em que os fatos narrados em Jó remontam ao período patriarcal. Então, quais são esses exemplos? O sacerdote como instituição ainda não existia, visto que Jó era sacerdote em sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, isso é anterior à lei, e o que não era permitido pela lei mosaica, né? O que não era permitido pela lei mosaica. Então, esses são os argumentos usados para entender que Jó viveu então nessa época patriarcal. Pergunta 3. Como o texto de Jó está organizado literariamente? Ele está organizado literariamente assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Pergunta de número 4. Por que o livro é rico em metáforas? Este recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade, maior vivacidade ao texto. Pergunta 5. Qual é a principal questão apresentada no livro de Jó? A principal questão apresentada no livro de Jó é a questão do sofrimento do inocente. Então, o sofrimento do inocente é a principal questão levantada no livro de Jó. Então, tomemos cuidado com essa teologia.
de que aquele que ama a Deus, então, não passará por sofrimento e apenas gozará de benefício nesta terra, de forma alguma, viu? Que nós possamos permanecer firmes e fiéis e até a próxima aula. Deus abençoe a todos.